Crer, segundo a noção cristã, significa confiar em Deus. Crer, segundo a concepção de fé cristã, significa confiar naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus fará, através da pessoa do Filho dele, Jesus Cristo. É muito mais do que acreditar numa ideia, é muito mais do que adquirir uma capacidade de explicar o mundo por meio de uma expressão de fé. Crer, segundo a Bíblia Sagrada, é confiar numa pessoa. Essa pessoa é Jesus. Mas também crer, segundo a fé cristã, significa se engajar ou estar engajado com a história humana. Crer, para nós cristãos, não diz respeito apenas a frequentar alguns lugares considerados sagrados, em dias considerados santos, para ouvir pessoas consideradas santas. Isso faz parte. É o que o Novo Testamento vai chamar de ajuntamento. Ir para uma celebração da fé cristã. Mas isso é uma pequena parte daquilo que é a fé cristã. A fé cristã, acima de tudo, é um engajamento na história humana, no mundo real, no mundo de coisas materiais. A fé cristã é uma confiança em Deus e naquilo que Deus diz através do seu Filho Jesus, mas um engajamento no mundo real a partir desse arcabouço de conhecimentos. Jesus disse aos seus discípulos, pouco antes de morrer: da mesma maneira que eu fui enviado ao meu Pai para o mundo, eu os envio ao mundo. Logo, a experiência de fé cristã não se determina pelos nossos ajuntamentos. A experiência de fé cristã é determinada pela maneira como a gente se espalha e como a gente vive na história. Ser cristão é estar engajado com as causas do reino de Deus. E talvez você vai se assustar, mas as causas e os valores do reino de Deus estão espalhados pelo mundo e não se apresentam apenas no Evangelho. As causas humanitárias, por exemplo, são causas que coadunam, que andam paralelamente com as causas do reino de Deus. As causas dos direitos humanos, as causas sociais, o que diz respeito ao mais fraco, mais frágil, o que diz respeito às injustiças sociais, o que diz respeito à maneira como a gente constrói sociedade, constrói cultura, como muitas pessoas enriquecem explorando outras. Todas essas causas dizem respeito ao Evangelho. Portanto, o que eu quero que você preste atenção hoje é que ser cristão não é uma questão de foro íntimo, eu e Deus apenas. Ser cristão é, por causa dessa questão de foro íntimo, se engajar com as causas que Jesus, se estivesse em carne e osso entre nós, se engajaria. A pergunta é: onde Jesus estaria num domingo de manhã? Onde Jesus estaria num sábado à noite? O que Jesus faria na segunda, entre meio-dia e 1h da tarde, que geralmente é a hora que nós almoçamos, no intervalo das nossas responsabilidades? A pergunta é: onde Jesus estaria enquanto a gente constrói cultura? Onde Jesus estaria quando homens e mulheres decidem o futuro do nosso país às escuras? Onde Jesus estaria quando num beco qualquer da cidade uma mulher está sendo violentada pela ganância e loucura de um homem? A pergunta é: ser cristão é apenas uma questão de foro íntimo? Desculpa a franqueza, não é. Ser cristão é ter uma relação pessoal com Jesus, uma confiança pessoal numa pessoa e se engajar com as causas históricas que ele se engajou e continua se engajando através da igreja. Que Deus te abençoe.